A sua câmera não tá aparecendo hoje, é isso mesmo, né, Milena? Ah, agora apareceu. Tinha esquecido. Desculpa. Gente, vocês conseguiram abrir o mural? Sim. Tá. Você não conseguiu, Thaís? Não, vou tentar na janela anônima. O meu tá dando problema direto para abrir. Vou tentar na anônima. O pessoal da informática. Opa! O pessoal da informática não conseguiu ver isso? Não, mas eu vou entrar aqui na anônima. Bom, como a gente já fez o exercício, né? Ontem, você conseguiu fazer a votação e tal, Thaís? Ontem? Não, fiz sim. Ontem Ah, consegui. então, como a gente já fez a votação, vocês acham que então deu certo, né? A atividade, não precisa refazer algum dos passos nem nada. Eu queria, na verdade, começar falando uma coisa para vocês. Que eu estava conversando com o Giovanni e assim, o que eu percebi é que tem uma participação maior da Milena, da Thaís, de vocês duas e da Dani, né? Mas tinham outras duas participantes, a Regiane e eu não lembro o nome da outra pessoa, no grupo. Aí, quando eu falei isso para o Giovanni, ele falou assim que, bom, tem que ver isso aí da participação delas, porque esse negócio do check-in e check-out que a gente faz, é o que vai mostrar que a pessoa participou da capacitação. Então, se elas não estão participando, elas não vão ter feito parte da capacitação, tá? Então, porque tem uma porcentagem mínima, tem uma pontuação que a pessoa precisa ter. Então, só para avisar vocês que, tipo, a participação delas, elas praticamente não participaram, né? Então, elas têm que estar cientes, então, que elas não, meio que não estão fazendo parte. Eu não sei até que ponto elas vão estar certificadas depois, entendeu? Porque o Giovanni leva em consideração essa pontuação lá pelo check-in, check-out. Por isso que eu fico falando toda vez para fazer e tal, porque é o que ele vai considerar depois. Então, só para vocês terem claro isso, tá? Tá. Tá, Então, joia, Fabiana. Acho que elas estão com essa consciência já, imagino, assim, de não conseguir a certificação, né, do curso. É isso que você está uhum, falando, né? é. Acho que sim. Ah, Dani. Tranquilo quanto a isso. Ah, que bom que a Dani entrou. Dani, bom dia. Apareceu aqui que você conseguiu entrar, Thaís, no mural.
Consegui sim, pela anônima, demorou um pouquinho, porque o meu setor, na verdade, está todo com problema de internet. Ixi, Mas eu consegui sim. tá bom. Bom dia, Dani. Escuta a gente, Dani? Acho que não. Acho que não, hein? É, Acho que ela está distraída lá com alguma coisa, parece. Conversando com alguém, né? Não, mas parece que a imagem tá congelada, não? Pra não, mim tá Não, parecendo congelada. pra mim tá para mim ok. não. Para mim tá normal. É, pra mim também. Dani, Ela respondeu no grupo que ela não ouve, não. Terminou? agora sim. Terminou? Sim, ela tá de fone, né? Acho que tá. Tá parecendo que tá. Alô, alô, alô. Testando. Dani, Dani, tá escutando a gente? Dani, tá escutando ou não? Ah, agora eu acho que ela escutou, hein? Fala. Oi, tá me escutando? É o fone, ela falou. Deu certo? Dani, Ouvindo, Dani. quê? Não, eu queria saber se a Dani tá ouvindo agora. Tá ouvindo, Dani?
Eu, sem o fone, tá dando para ouvir. Vamos sem o fone mesmo, para não atrasar você. Tá. Então a gente pode começar, né? Aqui. Tá. Viu? O que que vocês... um resumo do que vocês decidiram ontem, para eu me inteirar. Se alguém puder me passar um resumo. Então, a gente conversou sobre o resultado da votação, né? E aí a gente entendeu, achou assim que está adequado com o que a gente consegue fazer, né? E, assim, tem aquela questão que eu citei na aula com o Giovanni, com relação à dificuldade de construir a plataforma digital. E aí talvez a gente precise contar com, não sei, né, eu repetindo assim, eu não sei o nível de conhecimento da Thaís, da Dani, com relação a esse tipo de ferramenta, mas eu não tenho familiaridade. Então, construir um site, mesmo que seja a partir de um daqueles, né, tem uns modelos prontos e tudo, Uhum. eu nunca fiz, não sei se é difícil ou não, talvez eu tenha dificuldade. Aí a Thaís mencionou da gente precisar de autorização, né, para publicar quando estiver pronto. E de fato a gente não vai poder simplesmente colocar no ar o site, mas acho que não impede da gente construir para com o objetivo de fazer o teste, assim, né? O protótipo, mesmo que a gente não consiga colocar no ar daquele jeito. E a gente vai ter restrição com relação a Instagram também. Alguém vocês sugeriram, né, essa possibilidade de vender, porque o governo tem restrição de criar perfis institucionais no Instagram. E aí, em se tratando de uma atividade experimental, acreditamos que não vai ser fácil, provavelmente não vai ser possível no primeiro momento. Então, com relação à plataforma virtual, a gente tem essas questões. E as outras duas funcionalidades que empataram em segundo lugar, a gente achou que são elas mesmas que a gente devia seguir, né? Que uma coisa é definir quais produtos serão produzidos, e outra coisa é já trabalhar nas especificações deles, especificação técnica de tamanho, peso, material, nananã. Então, em resumo, a gente meio que concorda, meio não, a gente concordou ontem, de que as três funcionalidades mais votadas são as que são possíveis de serem trabalhadas por nós aqui na sequência das oficinas. Basicamente isso. Alguém quiser complementar? Ninguém quer complementar? Tá. Bom, a primeira questão que surge para mim é um pouco dessa questão, né, da viabilidade, se vai conseguir fazer, porque assim, esse mais votado é tipo, tem essa premissa de fazer a comercialização ali naquela loja virtual, né? De conseguir comprar ou não ali. Esses outros aqui é mais a questão de definir o produto e de apresentar os produtos, né? Foram as três mais votadas, mas não necessariamente a gente tem que ficar com elas. De repente, a gente pode conversar sobre isso. O que eu, a princípio, escutando vocês, acho é que existe essa questão da dificuldade ali de criar essa plataforma virtual e fazer a comercialização acontecer nessa plataforma. Vocês não têm muito conhecimento sobre desenvolver esse tipo de site, talvez tenha a questão da contratação, por isso que tem uma pessoinha aqui. Então, o que a gente tem que ter muito foco agora nessa decisão é o que vai ser viável desenvolver ou não. Eu sei que isso daqui tem tudo a ver com a nossa hipótese, né? Só que a gente tem que se perguntar, vai ser viável? A gente vai conseguir chegar até o final disso e apresentar uma loja virtual para comercializar? Enquanto isso, os outros, vocês acham que apresentar um catálogo, criar um portfólio para apresentar os produtos de alguma forma, precisa de contratação mesmo? Alguém botou aqui, e definir os nichos de produto. Vocês conseguem definir? Vocês conseguem apresentar os produtos? Não necessariamente
a gente tem que criar uma loja virtual. Pode ter outras ideias. Por isso que eu ia pedir para vocês lerem todos os post-its que estão nessas 3 funcionalidades, para ver se isso inspira vocês a ter alguma ideia e de algo que fosse viável para a gente construir. Porque eu tenho essa preocupação de a gente definir aqui que a gente vai criar uma plataforma virtual para fazer esse comércio, sendo que não, sabe, não tem como desenvolver isso. Então, eu acho que, assim, esse momento a gente tem que pensar isso. O mais importante é saber o que que a gente, como equipe, consegue desenvolver daqui para frente, pensando que é um projeto curto, algumas coisas a gente não tem conhecimento. Então, o que que a gente consegue desenvolver mês que vem, nos próximos 2... Mês que vem ainda vai ter aula, nos próximos 2 é para desenvolver tudo, né? Então, aí outra coisa. É, eu sei que existe um grande objetivo aí de vocês, né, como equipe, de conseguir fazer esse comércio acontecer. Só que existem várias questões internas aí que também precisam ser resolvidas. O que essa solução pode fazer é fazer um pontapé inicial para gerar essa discussão aí dentro. Eu vejo assim, dessa forma, sabe? Por quê? Porque me parece que vocês têm essa ideia, essa vontade de fazer acontecer, só que não existe aí dentro alguém que está pegando isso e botando ali na mesa para a pessoa, para os diretores, e falar, vamos fazer. Então, não tem algo que foi feito para apresentar para eles e ter esse pontapé inicial para promover realmente essa discussão aí interna e decisões. Então, eu acho que seria legal fazer essa atividade aqui pensando nisso. O que que a gente pode fazer aqui enquanto equipe que a gente vai poder apresentar e partir daí, entendeu? Por isso que chama mínimo produto viável, porque é a coisa que vai entregar mais valor. O que que vocês conseguem fazer que vocês vão poder chegar lá na frente, apresentar para a equipe aí e falar, ó, a gente fez isso, então vamos se organizar para fazer isso ir para frente. Então, o que eu peço para vocês agora é, tendo isso em mente, vamos ler os post-its que estão embaixo das 3 funcionalidades mais votadas. Ah, Daniele, você está no mural? Não? Mas também eu posso ler aqui para todo mundo ir junto. Então, criar loja virtual, comprar por meio de loja virtual, comercialização por meio de plataforma digital. Apresentar catálogo dos produtos. Permitir visualização de um catálogo de produtos disponíveis. Demonstrar em uma plataforma digital com fotos e especificações sobre os produtos oferecidos. Criar um portfólio. Investir nas especificações técnicas dos produtos. Criar um catálogo de produtos disponíveis. Definir nichos de produtos. Loja virtual focada em marcenaria em nicho de puff. Definir uma linha de produção. Aumentar a produção de produtos como almofadas, mantas, crochê, que já possuem boa visibilidade. Loja virtual com diferentes categorias de produtos. Decoração, artesanato, linha pet. Ai, meu Deus, eu botei alguma coisa ali. Cliquei errado. Criar linhas de produtos fixos e linhas sazonais. Padronizar quais produtos serão produzidos. Inclusive, eu acho que isso daqui, esse definir nichos de produtos, é até uma coisa que nem vai necessariamente entrar, né, na nossa funcionalidade. É algo que é uma decisão que precisa ser tomada. Não é uma ação que o usuário vai realizar. Então, isso daqui, na verdade, precisa ser decidido, né? É uma decisão. Então, frente a esses post-its, e tudo que eu falei antes,
Não sei, eu já demonstrei essa preocupação vocês falando para mim que a gente não tem conhecimento, a gente não sei se vai ter esse fôlego, talvez precise contratar outro grupo. Eu vejo isso com um olhar um pouco de não tão viabilidade de fazer. Beleza, se vocês decidirem enfrentar isso e vamos lá, vamos tentar fazer uma coisa mais o que a gente conseguir, ok. Aí vocês vão ter que ter ciência de que é algo que todo mundo vai ter que se dedicar para fazer aquilo funcionar. E aí vocês têm que se perguntar também, estão todas dispostas a tentar conhecer como é que constrói uma loja virtual lá, um site no WordPress, não sei, alguma coisa assim? Existem também uns sites que dá para fazer sem, sem sem código, você constrói por tab... é uma coisa que a Sempre Design, o do Giovanni, né, faz às vezes. Para alguns produtos, ele usa um site que cria um site através de tabelas. Não precisa desenvolver, sabe? Não precisa codificar. O site já é todo codificado, você constrói ele a partir ali das coisas que estão disponíveis e vai construindo umas tabelas. É possível. Eu já meio que ajudo a fazer isso nos outros ciclos. Então, tem essa opção, seria algo que talvez seria possível, só que teria ali uma dedicação também suas, de vocês. Não sei o quanto que isso exigiria, né? E aí tem outras questões aqui de criar portfólio, apresentar de alguma forma os produtos, tem que definir o nicho. Agora, então, depois de tudo isso, eu queria escutar um pouco vocês. O que vocês acham? Fabiano, você acha que seria viável, não sei, não é a palavra, mas interessante a gente, em vez de criar a plataforma, fazer, colocar no papel todas as especificações para uma futura contratação, que é o que a gente chama aqui de fazer um termo de referência? Eu digo isso porque um tempo atrás, achei uma referência do Senado Federal. Eles fizeram a contratação de uma plataforma para venda de uma livraria que eu acho que eles têm. E aí eu peguei esse termo de referência e comecei a tentar, né, adaptar para uma realidade de e-commerce nosso aqui. E eu acho que achei que eu dei conta de fazer. Não sei depois, né, se fosse para o edital publicado, se teria algum problema. Mas assim, em termos de entrega aqui da oficina, entrega satisfatória para É. substituir a criar a loja virtual? Cortou só um finalzinho. Você repete o último? 15 segundos. Queria saber se você acha que é uma entrega satisfatória para o nosso ciclo, um conjunto de especificações técnicas para a loja virtual. Hum. Do que seria preciso para construir essa loja? É isso? Não sei se você tem conhecimento de como que é uma licitação. Tem um O edital, site não. tem tem as regras, né, de participação das empresas que vão concorrer, e tem uma parte que a gente chama de termo de referência, que tem as especificações técnicas Uhum. para a empresa que vai oferecer proposta saber o que que a gente quer. E aí a gente detalha tudo que a gente conseguir detalhar. E se a gente for contratar isso um dia, vai ser por esse caminho, sabe? De edital com termo de referência. Então, seria uma entrega que vai satisfazer uma futura contratação, vai ser necessária para uma futura contratação de plataforma virtual. Eu acho que isso é mega interessante. Eu acho que poderia ser algo que a gente poderia fazer meio que em paralelo, mas seria legal a gente tentar construir alguma coisa. Uma opção, tô pensando alto aqui. Existe uma coisa assim na hora de fazer o design de um aplicativo, de um site, que primeiro você pode fazer em grupo
uns workshops, umas atividades, para todo mundo ir desenhando mesmo no papel, desenhando as telas que gostaria de fazer, de ter. Aí cada um vai lá, desenha as suas opções. Todo mundo tem umas formas, umas atividades. Por exemplo, tem uma atividade que chama Crazy Eight, tipo, a tradução literal é 8 loucos. Então você divide o papel em 8, né, 8 quadradinhos, e aí cada um vai ter 1 minuto para desenhar em cada quadradinho uma tela que acha necessária nesse sistema. Depois todo mundo vai ter desenhado, e a cada minuto você para o que você está fazendo e começa a desenhar a próxima tela. E isso daí é tipo um brainstorming que a gente faz para gerar ideias das telas. E depois todo mundo junta todas esses desenhos e em equipe a gente vai decidindo como que faz isso. Quais as telas principais que a gente precisa, quais ficaram mais interessantes, quais ideias a gente pode trazer para o nosso sistema. E aí, não sei, eu pensando assim, meio em alto, já que existe essa possibilidade de escrever esse termo de referência e fazer uma contratação depois, uma coisa interessante seria, de repente, a gente conseguir desenvolver essa loja virtual meio que nesse protótipo inicial, sabe? Esse protótipo até a gente pode ir desenhando no papel mesmo. Depois eu consigo colocar no Figma e mostrar como que a gente gostaria que fosse isso, entendeu? E aí vocês teriam uma base pronta depois para desenvolver, para essa equipe que for contratada já ter algo mais apresentável, assim, mais definido, sabe? Isso é uma possibilidade de algo para fazer. Eu tenho que confirmar com o Giovanni o que que ele acha dessa ideia. Mas é interessante, é porque seria um protótipo. E aí eu posso ajudar vocês. A Maria Eduarda, não sei se você conhece Figma, usa Figma? Sim, aham, conheço. Então, Faço alguns projetos. então, de repente, é uma ideia, sabe? A gente faz atividades para vocês participarem e terem as ideias também de desenvolver esses protótipos iniciais. Só que a minha questão eu não sei até que ponto o Giovanni quer que seja algo funcional, entendeu? Então seja algo que as pessoas já podem usar, porque daí eu acho que ia faltar essa questão aí da contratação. Só que, por exemplo, tudo o que a gente pode fazer, ó, a gente pode fazer os desenhos para gerar ideias. Aí a gente pode juntar esses desenhos e definir os fluxos, que são assim os caminhos dentro do sistema que precisam ser percorridos para ação. Depois disso, a gente pode passar para o Figma e prototipar em cima desses desenhos. Aí vocês podem fazer isso com a gente faz isso em atividades também em grupo. E aí, no final, a gente podia até dar, se a gente criar tudo isso no Figma, dá até para testar já com algum usuário, entendeu? Então, no final, a gente pode até testar esse protótipo aí e consertar esse protótipo e já ter algo bem avançado, sabe? Para essa equipe que vai chegar lá e vai poder aplicar isso e botar para desenvolver, entendeu? É uma possibilidade. Agora, eu só fico na dúvida se... Bom, como a gente conseguiria até testar, né? Só que, e aí vocês teriam esse outro passo de fazer esse termo de referência, que a gente pode ir definindo, né, nesse percurso. Chegar lá no final com esse protótipo testado e com um termo de referência para poder contratar e aplicar isso, é uma possibilidade. Eu achei excelente. A excelência, porque é uma forma da gente ilustrar o termo de referência e vice-versa, né? Então, na medida em que a gente for fazendo esse exercício que você falou, a gente vai poder ir lá no termo de referência e checar o que está escrito aqui equivale ao que a gente está esquematizando aqui nesse desenho, aí uma coisa vai alimentar a outra, sabe? E para a gente aqui do setor público, o termo de referência, ainda mais de um produto tão específico,
é um passo muito importante para a gente chegar no objetivo final, sabe? É fundamental, assim. Então vai ser uma baita de uma entrega se a gente conseguir chegar nisso, porque o edital em si é padronizado. As Uhum. especificações é que são difíceis de conseguir. E a gente não tem aqui na Sejus uma disponibilidade de desenvolvedores, né? Existe uma área de TI aqui, mas não tem. Bom, posso estar falando besteira, mas se tiver, não tem isso como prioridade, sabe? De ajudar a especificar essa contratação. E aí a gente teria que fazer contato com o Instituto o Prodeste, né? Que é seria a TI geral do Estado, assim. Então, fica tudo muito mais distante, assim. A gente, de fato, na prática, o que que a gente ia fazer, provavelmente? Conseguir checar de forma muito rápida, assim, com uma equipe especializada e colocar na praça o edital. Porque se não for assim, a gente talvez não conseguisse nunca publicar, sabe? Então, se a gente fizer essa etapa de sair daqui com um termo de referência bem ajustado, testado, e desenhado, eu acho que é uma entrega muito importante. Então, eu achei muito boa essa ideia. Eu estou procurando aqui o STR que eu falei que eu iniciei. Vou Uhum. mandar para vocês darem uma olhadinha. Thaís, Daniele, o que vocês acham? É isso aí. Tá ótimo. Eu acho que a ideia é válida, né? Até porque a gente precisa de entregar alguma coisa. E se o Giovanni concordar, para mim é a melhor opção. Eu até procurei saber aqui com o nosso GTI também, se tinha alguém que poderia contribuir também Legal. nessa questão de criar o site, se a gente necessitasse, né, necessitando de uma ajuda. E falaram que só precisa de entender a proposta, que eles também podem nos ajudar sem problema nenhum. Olha que massa. Então, olha só, quando a gente vai desenvolver um site, geralmente tem esse processo de UX justamente para conseguir desenvolver esse protótipo. Um protótipo para o desenvolvedor já ter ali o visual do que ele precisa desenvolver, entendeu? Então, vocês estariam meio que adiantando todo um trabalho para os desenvolvedores. Entregar isso, vocês vão conseguir mostrar para os seus diretores aí. Eu não sei se tem os diretores do sistema prisional que precisam participar, né? Pelo que eu entendi, aceitarem fazer isso, levar para frente. Mas é isso que eu estou dizendo, é assim, desde o começo, eu percebi que assim, vocês têm essa vontade de fazer alguma coisa acontecer para isso, só que nunca teve alguém que foi lá e botou a mão na massa para fazer uma coisa inicial, sabe? Para dar esse start na ação aí dentro. Vocês tendo esse protótipo, vocês podem mostrar para qualquer pessoa, olha só que da hora que é esse sistema aqui que a gente desenvolveu, fez pesquisa e fez em cima das dores dos usuários e a gente testou e desenvolveu aqui, mas pode melhorar, mas a gente agora precisa de alguém para desenvolver e a gente tem que se organizar aqui para fazer dar certo isso. Não sei, pelo menos parece que é assim, a gente não vai conseguir botar no ar a loja virtual. Não vai estar, tipo, um consumidor não vai poder entrar lá para comprar no final. O que vocês conseguiriam é ter o sistema ali para conseguir mostrar para alguém que fosse contratado, ó, aqui é algo que a gente já fez pesquisa e gostaria que fosse nesse sentido aqui. E mostrar também para o pessoal aí interno, né, para fazer uma reunião e mostrar para eles, ó, tá na hora da gente se organizar aqui para fazer o pagamento ser funcional, para não ser mais por dua. Vamos fazer isso daqui seguir em frente, né? Porque assim, o objetivo que o Giovanni sempre trouxe é: eu quero dar essa capacitação por 3 meses e depois vão ter mais 2 meses de mentoria. Por quê? Porque eu não quero que o trabalho feito na capacitação seja trabalho perdido depois. Eu quero que eles façam algo que realmente traga valor para os projetos. Então, se vocês estão dizendo que
o termo de referência no final, junto com essa apresentação de um protótipo, seria algo que traria valor para vocês? Parece fazer sentido. Maria, o que você acha também? Você acha que a gente daria conta? Eu acho que sim, eu acho que daria certo. Eu gostei bastante da ideia, achei que, como não tem como, né, realmente colocar no ar e tudo mais, eu acho que faz sentido. Eu achei bem interessante. Aí, geralmente... Luciano, Fala. uma dúvida. A gente vai desenvolver, eu fiquei na dúvida agora, se é uma funcionalidade ou são três? Ou a Então, gente deixou três para decidir qual seria? não, a gente pode definir as três e conectar elas no sistema. O único meu problema é que esse outro que foi votado aqui, isso daqui não é uma ação do sistema, entendeu? Isso daqui é uma decisão. Eu vejo mais como uma decisão. É, Algo vai, interno, né? vai estar lá, né? A gente vai botar os produtos que a gente quer mostrar, né? Só que isso daqui precisa ser decidido, então. O que que Ó, por exemplo, ó, loja virtual com diferentes categorias de produção, né? Decoração, artesanato, linha pet. Isso daqui, de repente, dentro ali do sistema, a gente vai botar categorias diferentes de produtos, de alguma forma. Então, a gente vai conectar dessa forma, entendeu? Aí apresentar o catálogo de produtos. Vai ter uma página que vão ter os produtos lá. Então, é isso que a gente está conectando, entendeu? Aí o loja virtual é o Isso daqui não é uma ação, né? É uma ação nossa, né? A gente vai criar, só que não é uma funcionalidade ali do sistema. Vai ter o sistema para para conectar com as outras funcionalidades lá. Na verdade, é que o Eu objetivo. acho que quase todas, Fala. eu acho que todas as outras funcionalidades vão estar conectadas na loja, né? A não ser o que é de organização interna da Sejus, né? Por exemplo, Uhum. organizar o fluxo de trabalho e tudo mais, É, tudo vai estar lá. Suporte ao isso. cliente, facilitar, forma de pagamento, né? Mesmo que a gente não vai resolver agora como vai ser a compra operacionalmente, vai ter lá o linkzinho, né? Com forma de pagamento. Aham. Então, acredito que a gente vai conectar basicamente tudo. Uma coisa ou outra vai aparecer, só que a gente também tem que ter em mente que a gente não vai ter fôlego para criar uma coisa com tudo isso. Por isso que a gente seleciona três coisas. Então, o que eu vejo aqui das três coisas que foram selecionadas: comprar por meio de loja virtual. Então, tem essa ação do usuário que ele vai comprar aquele produto, ele vai ver os produtos disponíveis e esses produtos vão ter categorias diferentes. Então, esse MVP, a gente seleciona essas três justamente para a gente não ter o trabalho de ficar criando um sistema gigantesco, só que a gente não vai ter fôlego para criar uma coisa que vai incluir todas essas funcionalidades. Uma ou outra vai ser eventualmente conectada, assim, quando a gente começar a desenvolver. Só que a gente tem que ter foco nessas três ações que a gente definiu, que no caso é ali da compra do produto, da apresentação do produto e das categorias do produto. Se a gente construir isso, a gente já está fazendo o MVP, porque é o que a gente decidiu aqui que entrega mais valor para o usuário. As outras coisas, aí é assim, funciona assim, esse processo do design que ele está ensinando, né, da capacitação. Existem muitas ideias, só que você não tem como fazer um produto inicial com muita coisa, porque pode ser até que tenha coisa ali que quando você vai testar, não funciona direito para o usuário, então vale muito mais a pena você partir de um ponto inicial mais robusto, só que com menos funcionalidade, e testar e desenvolver a partir daí novas coisas e crescer, entendeu? Mas então, essa escolha das três é justamente para isso, para dar uma focada no que a gente quer. Então, o que eu te diria é, algumas outras coisas vão sim, eventualmente, ser conectadas, mas eu não diria que tudo. E o nosso foco principal tem que ser nessas três.
A compra, a apresentação e as categorias. Se isso for o que... Bom, meio que decidiu, né? Porque foi os mais votados mesmo. Então, não ficou mais claro? Não sei se eu expliquei direito. Sim, ficou claro para mim. Tipo, não sei. Por exemplo, apresentar os produtos, o catálogo, né? Apresentar os produtos. Eventualmente a gente vai ter que precificar o preço, porque isso faz parte ali da especificação, né? Então a gente pode definir uns preços. Isso tudo bem. Agora, o que a gente não pode é, eu vou então fazer uma ferramenta para dar várias opções de pagamento e que está ligado ao frete e blá blá blá, sabe? Isso daí já está de muito. Tá muito. Já é uma coisa muito avançada para a gente testar algo muito inicial, sabe? Vale mais a pena a gente desenvolver essas três bem e depois de fazer os testes e ter esse produto inicial, desenvolver mais a partir daí e ir testando. Isso que é o processo de design desses sistemas. Acho que com relação ao pagamento, de repente a gente pode fazer um link pro site da Fazenda, onde emite o DUA, por exemplo. Que aí dá até para testar uma compra. Vou comprar aqui um puff com DUA. Uhum. E aí emite o DUA, faz o pagamento, de repente dá para fazer. E aí deixar os botõezinhos desenhados assim, né, para as outras formas, cartão, Pix, etc. Isso. Então, isso a gente pode meio que trabalhar. Aí, então vocês vão ter que ter essa já uma noção de que eventualmente a gente vai fazer essas atividades aí de pegar no papel, desenhar. Isso é legal porque gera bastante ideia. A gente fez um workshop domingo agora, né, aqui na minha cidade, presencial ali com o pessoal do evento que estava acontecendo, e eles fizeram exatamente isso. Eles chegaram até a prototipação em papel, que chama post-it frame, que a gente chama. Então, todo mundo desenhou em 8 post-its, cada um tinha 1 minuto para ir desenvolvendo. E é isso, é trazer ideias. Não precisa ser especialista, porque vocês usam diariamente aplicativos. Vocês têm ideia do que existe, né? E aí a gente vai decidindo em grupo o que que é interessante, o que que uma ação pode levar para outra. E aí depois, aí talvez entre a gente pode fazer em conjunto, mas aí a gente vai dar um suporte para vocês, eu, a Maria, para para vocês também terem uma experiência diferente aí de fazer alguma coisa ou outra no Figma, por exemplo. Vai ser uma ferramenta diferente aí para vocês usarem. É, E aí a gente vai ajudando a desenvolver isso. Legal, Fabiano. Eu mandei no WhatsApp o termo de referência que eu mencionei para vocês. Só para vocês darem uma olhada. Tá, aí, beleza. Então, vou criar um negócio aqui. Aqui, ó. Compra de produto. E eu acho que isso daqui tá paralelo, né? Ah, deixa aqui.
Meio que deixar aqui só para a gente ter essa referência, então. Tá bom? Acho que sim. Ótimo, Fabiana. Fabiana, tem ali embaixo também, não sei se depois a gente vai escrever depois. Aqui. Aonde? É, Tem um espaço para isso? funcionalidades selecionadas para o MVP. Ah, ótimo, é isso daí mesmo. Eu fiz isso, mas tem que botar lá. Valeu. É aqui, né? Não, não é aqui, não. Aonde que é? Aqui. Aí, aqui, ó, mais para baixo um pouquinho. Tá. Vamos ver aqui. Tem que ver até que aula que é a próxima. Deixa eu ver aqui. O que que vai ser amanhã? É, desenho do fluxo. Ah, não. Então tem que... É isso mesmo. É fluxograma do sistema. Valeu. Então tá. Aí a gente já vai começar a ter essas ideias aí. Ele vai fazer de a gente pensar, a gente vai começar a pensar no caminho que precisa para conectar essas três funcionalidades. Acho que isso não vai ser difícil, não. Que é meio, tá bem claro, né? Mas depois para a gente desenvolver as telas, aí a gente faz aquela atividade lá que eu sugeri de desenhar e todo mundo decidir. A gente vai fazendo aos poucos isso. Porque tem tempo ainda para desenvolver, né? Depois também. Achei ótimo. Você acha que a gente faz no papel mesmo ou faz, por exemplo, sei lá, no mural, cada um pedacinho do mural? Eu acho melhor a gente pode fazer no papel mesmo, porque daí depois cada um tira uma foto do papel, assim, e aí dá para jogar lá no Figma, por exemplo, aí a gente tem os desenhos lá já todos, aí a gente pode ir conversando em cima dos desenhos no próprio Figma, assim, eu posso ir mostrando na tela compartilhada e a gente vai conversando em cima deles. Não sei, é que assim, nem sempre todo mundo tá conseguindo entrar no mural. Às vezes tem alguma dificuldade, é meio ruim a gente depender, né? Não sei, mas pode ser também. Tá, tá bom. É que desenhar na mão é tão mais Não, tranquilo, legalzinho assim. talvez fique limitado. Ah. Acho que vai limitar a criatividade, né? É, é porque como é um negócio meio rápido, porque a cada minuto você tem que fazer uma tela ali, né? Então, mas daí eu faço passo a passo com vocês, o que que tem que fazer e tal, tem regrinhas. É bem legalzinho essa atividade. É isso então, gente. Eu acho que se vocês. Essa, Oi, fala. essa atividade começa na próxima essa classe? Do desenho? É, Não, primeiro a gente vai desenhar aqui o caminho do que ele vai ter que fazer. tá.
do que o sistema vai ter que fazer, ó, tá vendo? Então aqui não são as telas em si. Uhum. Aqui Não, eu perguntei porque talvez na quinta eu não vou conseguir participar. Estou tentando mudar uma agenda para eu poder participar. sinceramente, eu acho que vai ser fácil a atividade de amanhã, porque assim não tem Uhum. muita coisa aqui para fazer, né? Eu acho que nem vai, capaz que nem precise da extra classe de quinta. É isso que eu quis dizer, Ok, tá? Provavelmente a gente vai dar conta de fazer isso daqui amanhã mesmo. Tá bom, gente. Então, vocês têm mais alguma questão? Tá de boa? Então tá, eu vou conversar então com o Giovanni, tranquilo. vou conversar com ele para ver o que ele acha e se é suficiente para gente. Eu acho que sim, porque geralmente tem ciclo de UX que ele usa exatamente o Figma e ele vai exatamente até o protótipo. Então, ele não desenvolve, sabe, o site. A não ser quando o projeto permite usar aquele site que já vem codificado. Você só monta ali as coisas. É uma opção também, mas eu vou conversar com ele para ver o que ele acha. Aí eu falo com vocês, tá bom? Tá bom, Joia, a gente então. fica no aguardo. Tá bom, gente. Então, eu acho que por hoje é isso mesmo. Obrigada, Fabiano. Maria, Então, obrigada. tchau. Tchau, obrigada. Vocês fizeram o check-in todas? Eu Aí, fiz. legal. Então podem fazer o check-out lá. Então, eu vou alterar o horário para deixar 10 horas, porque senão isso altera lá nossas presenças. Então tá bom. A gente se fala amanhã, então. Tá bom, gente. Tchau, bom dia. Obrigada, Obrigada, tchau. tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.